para a segunda vinda de Jesus que você citou, Rodrigo, o que seria exatamente assim? Você acredita que nós teremos, como seria esse retorno? Uhum. A Bíblia Sagrada fala mais de 2000 vezes da volta de Cristo. Os próprios judeus tinham um dilema que está no Talmud para saber assim, como virá o Messias? Ele virá montado humildemente no jumentinho, como diz o profeta Zacarias, ou virá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz o profeta Daniel? E Jesus mostrou que, na verdade, não é uma situação de uma coisa ou outra, isso é um falso dilema. Ele vai vir de um jeito ou de outro, ele vem dos dois. Na primeira vinda, Jesus veio de maneira humilde, como o filho do carpinteiro, o próprio carpinteiro, ele, né? Sendo crucificado, sendo humilhado, entrando em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir a profecia de Isaías e de Zacarias, mas ele voltará uma segunda vez para cumprir as profecias de Daniel em glória e majestade. Então essa segunda vinda de Cristo é o mais caro desejo da igreja cristã desde os seus primórdios. Se você pegar o apóstolo João, que escreveu os últimos livros do Novo Testamento, o Apocalipse e o Evangelho de João, ele termina o Apocalipse com uma nota. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Os cristãos primitivos, eles usavam uma expressão aramaica para se cumprimentar, que era Maranatá. Maranatá. O Senhor logo vem. Então isso fez parte dos primórdios da igreja cristã. Se você passar ali do período da morte de João, o último dos apóstolos, e entrar no período patrístico, pegando Papias, Atenágoras, Santo Irineu de Lyon, Justino Mártir, e todos que eu podia falar, até Tertuliano, até entrar na era constantiniana ali, depois Agostinho de Hipona, você vai ver que a volta de Jesus era o ardente desejo da igreja. Por isso que o credo cristão primitivo, aquele famoso recitado nas igrejas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, etc. E no final ele termina, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Então veja bem, a ressurreição da carne faz parte desse movimento posterior à volta de Jesus. Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, você tem a volta de Jesus, a ressurreição e a vida eterna. Nessa ordem. Chama a minha atenção também que as catacumbas de Roma, não sei se vocês já foram para a Itália alguma vez, lá tem as catacumbas de Roma, que eram dos cristãos primitivos, que eles sepultavam seus entes queridos em túneis construídos embaixo de Roma. E nas lápides você tinha muito ali firme a esperança da volta de Jesus. Porém, no período constantiniano ali, quando começa a igreja bizantina, no quarto século, Santo Agostinho de Hipona, com uma percepção social muito grande, ele escreveu o livro A Cidade de Deus. Porque Santo Agostinho percebeu que, como a igreja agora estava ganhando muito poder, ela deixou de ser perseguida, a igreja dos mártires sofreu férias, ninguém era mais martirizado, porque Constantino, o imperador, se tornou cristão, agora a igreja tinha suas catedrais, as suas igrejas, suas basílicas, os seus santuários e tudo mais. A igreja agora, então, tirou férias do martírio, ela trocou as catacumbas pelos palácios. E nesse aspecto, a volta de Jesus, a tão aguardada volta de Jesus, tornou-se uma coisa assim, já não tão esperada, tão almejada, tão ansiada. Parece até que o reino já era aqui. A ponto de Agostinho ilustrar o pensamento de alguns que o reino milenar de Cristo já estava acontecendo com o reino da igreja. Onde Agostinho, então, escreve o livro Civitate Dei, ou A Cidade de Deus, onde ele fala: o amor fundou duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E essa cidade de Deus, essa situação de o reino já está aqui, porque agora o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, a igreja não deixou de acreditar na volta de Jesus, mas tornou esse ensinamento algo secundário. E aí, adentrando toda a Idade Média, a volta de Jesus vai ficando cada vez menos falada, mais longe. Aí o juízo final, lá na frente, havia até um paradoxo assim. A pessoa, quando morre, já vai direto para o céu. Se ela vai direto para o céu, o que eu faço com aquele ensino empoeirado lá da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos? Se a ressurreição acontece logo que eu morro, já vou para o céu, para quê? Imagina, se você morreu e foi para o céu, para que a segunda vinda de Cristo? Sim. Né? Aí, quando veio o período da Reforma Protestante, alguns reformadores, como Zwinglio, Lutero, Calvino, eles começam então a reavivar essa ideia da volta de Jesus, a expectativa da volta de Jesus. A bem da verdade, um pouco antes deles, vocês têm alguns movimentos apocalípticos já, como os cátaros, os albigenses. Dentro da igreja você tem Manuel Lacunza, que era um sacerdote católico que começa a falar da segunda vinda de Cristo. Você tem outros
fugiu agora, Johann Bengel, na Alemanha, e começam agora a ressuscitar isso. Aí vem os movimentos revivalistas de John Wesley, uma igreja metodista, e no século XIX começam muitos desses movimentos nos Estados Unidos. Muitos agora, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e muita gente apregoando a volta de Jesus. Houve até um movimento liderado por um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, ele era batista, e ele começou a pregar a volta de Jesus, juntamente com outros, e ele até marcou uma data para a volta de Jesus. Na verdade, mais de uma data. Ele marcou 1843, depois 1844. E mais de 1 milhão de pessoas de várias religiões, Conexão Cristã, luteranos, metodistas, católicos inclusive, se juntaram a Guilherme Miller na esperança da segunda vinda de Cristo.